E hoje nós vamos falar então quando termina o puerpério emocional, quando de fato acaba esse puerpério emocional. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Valiello, sou especialista em puerpério emocional e vivencial, sou mulher, esposa, sou mãe de três e eu acredito muito que a maternidade, ela é uma excelente ferramenta que nos aproxima do céu, que facilita a nossa jornada rumo ao céu. A maternidade, para mim, ela é uma parceria incrível que Deus fez com a gente para que a gente pudesse trazer mais amor para esse mundo, para que a gente pudesse transformar esse mundo em um mundo mais amoroso, a partir da nossa maternidade, sim, porque é a partir daquilo que a gente ensina para os nossos filhos que a gente vai ter um mundo melhor no futuro. Então, para isso, a gente precisa olhar para a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa buscar evoluir, buscar se desenvolver e amadurecer para que a partir de então a gente possa criar filhos emocionalmente mais saudáveis, que lá na frente, quando essa criança, esse bebê se tornar um adulto, ele seja um adulto mais forte, mais resiliente, mais sábio, pronto para viver nesse mundo aqui, que é um mundo que a gente espera que seja de muito mais amor do que é hoje, tá? Então vamos lá, falar de puerpério emocional. É, eu já trouxe para vocês em outras aulas o conceito de puerpério emocional e de puerpério fisiológico. Vou retomar aqui rapidamente para a gente poder entender, então, quando acaba esse puerpério emocional, tá? Para a gente entender, puerpério fisiológico, pela medicina, a gente estima que sejam 45 dias, tá? Porém, esse número aí, vocês vão ver que é um número que foi ali definido pela medicina, mas ao mesmo tempo não é um marco que ele funciona, que ele é para cada mulher 45 dias, tá? Então, o que que é o puerpério fisiológico? Ele é o período que se inicia após o nascimento do bebê e ele encerra quando o corpo da mulher ele está apto para gerar uma nova vida. Então, o corpo da mulher ele se recuperou, ele voltou ao estado pré-gravídico, que a gente chama. Tá? Então, quando que a gente consegue identificar isso? Quando a mulher volta a ovular, tá? Tem sim esse marco de 45 dias, mas isso não é, né, não é assim fidedigno, porque nem toda mulher começa a ovular com 45 dias após o parto, tá? Na verdade, se essa mulher amamenta em livre demanda, essa ovulação ela pode demorar muito a acontecer. Porém, tem-se aí essa data estimada pela medicina, só para gente, né, para os médicos terem um norte e tal. Esse puerpério fisiológico de 45 dias é o puerpério mais recente ali, aquele puerpério inicial, tá? E o que é então o puerpério emocional? Tomando por base que o fisiológico, ele é esse período para recuperação do corpo da mulher, né? O emocional a gente pode até subentender que é um período para a gente poder recuperar as nossas emoções, nosso estado emocional, aquilo que era antes da gestação. Mas a gente define como puerpério emocional sendo o período de adaptação ao tornar-se mãe. É no puerpério emocional onde a gente vai, de fato, fazer essa adaptação do ser mãe e do ser mulher, tá? A gente costuma dizer que o puerpério emocional ele dura aproximadamente de 2 a 3 anos, uma média, e isso também é muito variado. Tá? Diferente do puerpério fisiológico, a gente tem esse marco de 45 dias e que a gente tem um marco fisiológico que a gente consegue ver, né, independente desses 45 dias, que é a mulher voltar a ovular. Do puerpério emocional, a gente não tem isso. Como que a gente, então, consegue enxergar que o puerpério emocional chegou ao fim? Como que a gente vai conseguir ter essa clareza de que acabou? Como que eu vou poder falar, acabou o meu puerpério emocional? E aí, só você vai poder dizer isso. Só você que é mãe e que está vivendo esse puerpério emocional vai ser capaz de falar: opa, acabou o puerpério emocional.
E como que a gente sabe, né? Existem alguns sinais que, que a gente consegue perceber que eu não estou mais vivendo esse puerpério emocional. Considerando que o puerpério, ele é esse período de adaptação, que é um período onde a gente vai viver alguns conflitos de identidade, no sentido de quem sou eu? Então, no puerpério, a gente se depara com esses questionamentos. Quem sou eu agora, depois que eu me tornei mãe? Eu sou só mãe? E a mulher, e a profissional, e a esposa, né? Cadê eu nesse meio, né? Nesse novo lugar? Então, o puerpério emocional, ele traz, né, essas nuances, tipo, de quem sou eu? A gente está nesse lugar de conflito, né? De busca por saber quem eu sou. E aí tem, né, existem alguns tipos de puerpério que eu não vou trazer aqui hoje para vocês, é um tema para outra live, outra aula, mas em cada tipo de puerpério, a mulher vai viver algumas características específicas, né? Algumas características da qual ela vai se identificar muito com o novo papel, que é o papel de ser mãe, e ela vai deixar de lado todos os outros papéis. Ou, por outro lado, pode ser que essa mulher ela tenha dificuldade em aceitar o novo papel de ser mãe. Então, ela fica buscando, né? Ela fica ali resistindo ao se entregar para essa maternidade e ela fica querendo ser a mulher que ela era antes de ser mãe, tá? Então, a gente tem essas duas vertentes aí que podem acontecer no puerpério emocional. E tudo isso é puerpério emocional. Tanto a mulher que se entrega totalmente à maternidade, e que tem uma super facilidade em se entregar ao bebê, em se conectar ao bebê, porém ela se deixa de lado, né? Ela acaba deixando os outros papéis de lado e temos também o outro lado da moeda, que é a mulher que tem essa dificuldade em se entregar ao ser mãe, tá? E nestes casos, né, em todos os casos, né, nos dois casos de puerpério, são desafiadores, tá? Porém, no caso em que a mulher, muitas vezes, ela resiste em se entregar à maternidade, são casos em que a gente, que demanda mais para que a gente supere esse puerpério emocional. Tá? Quando existe uma facilidade maior em se entregar à mãe, o puerpério emocional ele acaba tendo um pouco mais de facilidade para lidar com ele, mas ainda assim a gente precisa voltar a integrar aí nessa mãe a mulher que ela era, tá? Então não é também tão simples assim. Nos dois casos a gente precisa olhar, a gente precisa amadurecer. E a gente precisa entender que não somos só mãe e nem somos só mulher, não somos aquela mulher de antes. Nós somos agora mãe e mulher. E agora uma nova mulher, essa mulher que também passou a ser mãe. Então, o puerpério emocional, ele vai acabar, vamos dizer assim, ele vai ser superado, tá? Quando acontece essa integração da mãe e da mulher. A mulher que eu me tornei, né? A gente costuma dizer que é o renascer dessa nova mulher. Essa nova mulher que agora também é mãe. Tá? Então, isso, gente, não tem como eu vir aqui falar para vocês que existe um marco, né? Que existe uma data que, ó, deu 2 anos, acabou o puerpério emocional, deu 3 anos, acabou o puerpério emocional. Não, tá? A gente estima mais ou menos de 2 a 3 anos. E por que de 2 a 3 anos? Tem dois pontos importantes, né? O primeiro, que é a questão do baby brain, que eu já também falei para vocês. O baby brain é essa característica que tem, né, o puerpério emocional, que começa inclusive lá na gestação com o surgimento da placenta, que é a redução da nossa massa cinzenta, né, do neocórtex, que é a nossa parte racional. Então, a gente fica mais emocional e a nossa parte cognitiva, a nossa parte mais racional, ela fica ali em segundo plano, tá? Por que isso? Justamente para a gente poder se conectar com esse bebê que acabou de nascer, para a gente poder entrar nessa bolha mãe e bebê que é tão importante no puerpério,
para a mãe e para o bebê, tá? E nos estudos, né, nos estudos sobre baby brain, eles conseguem identificar que essa redução da nossa massa cinzenta, ela dura aproximadamente até 2 anos pós-nascimento do bebê, tá? Então, esse é um ponto que a gente, né, que está aí relacionado com esse período do puerpério. Um outro ponto é que os seres humanos, nós seres humanos, nós somos considerados filhotes até os 3 anos. Então, é a partir dos 3 anos, tá? E é lógico, isso é muito particular de criança para criança também, tá? Não é, 3 anos e pronto, né? Mas depois que essa criança fez 2 anos, né? Ela tá no seu terceiro ano de vida, essa criança, ela começa a se interessar pelo mundo. Ela começa a se interessar mais pelo pai, pelas coisas que não são mais a mãe. Ela começa a perceber que ela é um indivíduo diferente da mãe, tá? Então, isso acontece entre os 2 e 3 anos dessa criança. Então, até 2 anos, 3 anos, essa ligação mãe-bebê é muito forte, né? O bebê, a criança, ela ainda precisa muito da mãe nesse período. Então, é esse período onde mãe e bebê estão muito vinculados. Na verdade, né, gente? Mãe e filho vão estar vinculados e conectados para o resto da vida, principalmente se lá no início, né, da vida, essa vinculação, essa conexão, ela foi bem estabelecida, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é dessa importância mesmo dessa conexão, não, dessa presença não só emocional, mas essa presença também física da mãe, tá? Nesses primeiros anos de vida ali dessa criança, desse bebê, tá? Então, tem esses dois pontos importantes que fazem com que a gente entenda, né, o porquê do puerpério emocional, dessa adaptação dela durar aproximadamente 2 anos até 3 anos. Agora, o que que acontece em alguns casos? Quando a mulher, ela não se entrega ao puerpério, ela não se entrega a esse maternar e ela não vive de fato aquilo que o puerpério emocional está pedindo para ela viver. Ela vai carregando, né, esses sintomas, né? Não é sintoma porque não é doença, mas essas características do puerpério emocional, ela vai carregando para a maternidade dela. Então, às vezes, né, acontece de ter mães com crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos, e às vezes a gente vai conversar com essas mães e elas falam, nossa, mas parece que eu estou ainda vivendo nesse caos, parece que eu ainda não consegui me encontrar após a maternidade, eu ainda não sei quem eu sou. E isso é consequência de um puerpério emocional que não foi bem vivido, que não foi bem elaborado. Então, por isso é muito importante a gente viver o puerpério emocional de acordo com aquilo que ele nos pede, né? E o que que o puerpério emocional nos pede? Ele nos pede presença, conexão, pede que a gente, né, dê uma pausada, assim, né, em todos os barulhos externos, que a gente fique aqui mais no nosso interior para que a gente possa se conectar com esse bebê. É aqui que muitas vezes a gente tem a chance de refletir mesmo quem eu sou, quem eu tenho sido até então, quem eu quero ser, né? Para não chegar lá na frente, né, quando a gente estiver lá no leito de morte e falar, puxa vida, o que que eu fiz da minha vida, né? O que que eu fiz? E o puerpério, né, quando nasce um filho e a gente entra nesse puerpério, ele é essa oportunidade para a gente já trazer essa reflexão. Quem eu sou? O que que eu quero para minha vida? O que que eu quero deixar para o mundo? E o nosso maior legado para o mundo, né, o que a gente vai deixar é nosso filho, né? São nossos filhos. Então, como que eu quero deixar esses filhos para o mundo? E é por isso que eu falo para vocês que eu acredito muito que a maternidade ela é essa parceria com Deus e ela é essa oportunidade da gente transformar o mundo num mundo melhor. Porque a partir daquilo que a gente vai passar para os nossos filhos, transmitir para eles, a partir de como a gente vai vivenciar, né, esses primeiros anos de vida com esse bebê, essa conexão, a partir de tudo isso que a gente vai estar transmitindo para os nossos filhos, que a gente é capaz, sim, de transformar o mundo num mundo melhor através dos nossos filhos. Tem uma chamada aqui, certo? Bom, vou trazer aqui para vocês algumas características, né, alguns sinais que você pode observar aí para você falar, opa,
aqui já está bem resolvido, eu já não estou mais vivendo o puerpério emocional, eu vivi o que eu tinha para viver nesse momento. Agora vamos seguir aqui essa maternidade com leveza, né? Porque eu consegui, de fato, integrar mãe e mulher, tá? Primeiro ponto, como eu já falei, é essa integração mãe e mulher. Eu consigo me enxergar como mãe e como mulher, não só apenas como mãe e não só apenas como mulher, tá? Não existe mais conflito entre esses papéis, né? Entre o papel de mãe, entre o papel da mulher, entre o papel da profissional e da esposa. Eles estão integrados, porque nós somos uma só, apesar de termos vários papéis. E esses papéis, no puerpério emocional, eles entram em xeque, tá? E isso é super normal, super comum e esperado mesmo. Porém, a gente precisa ir trazendo essa clareza, e amadurecendo para que a gente possa integrar todos estes papéis, tá? Então, quando eu tenho essa clareza de quem sou para além da mãe, eu posso dizer que eu, de fato, é, superei o puerpério emocional, né? Eu sei quem eu sou para além da mãe, mas eu também sou mãe, eu não deixei de ser, né? Eu sei todos os meus papéis. Uma outra coisa que é importante também, um outro marco, é quando a gente consegue, muitas vezes, deixar os nossos filhos com outros cuidadores, né, que não nós, e a gente consegue ficar bem. Lógico, cuidadores de nossa confiança, né, mas a gente consegue se separar do bebê, a gente consegue ficar mais tempo longe desse bebê, sem ficar preocupada demais, sem ficar sofrendo com essa separação. Porque no puerpério emocional, a gente sofre com a separação, né? Quando a mulher volta a trabalhar e muitas vezes esse bebê tem 4 meses ou tem 6 meses, né? Dependendo aí do trabalho da mulher, esse retorno ao trabalho, ele é precoce, né? O bebê, ele ainda é um bebê, ele ainda é um filhote, ele ainda precisa da mãe. E por estarmos no puerpério emocional, esse retorno ao trabalho, muitas vezes ele é muito sofrido, porque a gente entende que a gente deveria estar ali perto com esse bebê. É isso que o puerpério nos pede. Tá? Agora, quando eu já superei esse puerpério emocional, eu consigo sair, eu consigo me afastar, deixar meu bebê com outro cuidador de confiança sem sofrer tanto, né? Isso já está mais elaborado aqui dentro de mim, né? Eu já consigo fazer essa separação, ter essa separação sem sofrer tanto. Uma outra coisa que é um marco também relacionado ao puerpério é a questão do vestir-se, né? De como a gente se arruma. Muitas de nós, quando nos tornamos mães, né, e nessa crise de identidade que vem, a gente já não se reconhece nas nossas roupas, na maneira como a gente se vestia antes de ser mãe. Às vezes a gente abre o guarda-roupa e parece que aquilo que tá lá não faz mais sentido. Entende? E não é porque, o meu corpo, às vezes eu tô um pouquinho mais gordo, ou às vezes porque eu emagreci muito. Não é por conta disso, é porque parece que não cabe mais, né? Não faz sentido, não tem mais a ver com aquela nova pessoa que você está se tornando. Então, o seu vestir, né, quando você consegue voltar a se vestir, tá? E esse voltar a se vestir não significa voltar a se vestir como antes, mas quando você consegue se encontrar numa nova forma de se vestir e estar bem nas suas roupas, independente se a sua roupa é P, é M, é G, é GG, tá? Não tô falando aqui disso, mas você se vestir e você se sentir bem naquela roupa, né? Você conseguir se olhar no espelho e se enxergar como mãe e como mulher. Isso também diz para você que você superou o seu puerpério emocional, tá? Então, aqui são alguns marcos. Tá, Amanda, mas e aí? É, Você disse aqui pra gente, né, que tem essa média de 2 a 3 anos. É só esperar, né, que o puerpério emocional passa? A gente escuta tanto, né, falando, vai passar. Calma, mãe, né? Calma, mãezinha, vai passar, né? Passa muito rápido, e realmente, de fato, passa rápido. O que passa rápido, né? O bebê cresce rápido, mas o puerpério emocional
como eu disse para vocês lá atrás, se a gente não vivencia, se a gente não se entrega, se a gente não vive de acordo com aquilo que ele nos pede naquele momento, a gente vai carregar para o resto da nossa maternidade. E aí, lá na frente, né, a gente vai ter filhos de 7 anos, de 8 anos, e a gente vai estar vivendo questões que são ainda questões de puerpério emocional, questões de identidade, questões mesmo de não deixar, às vezes, o filho, né, ir para o mundo. A gente quer agarrar essa criança que já cresceu, mas a gente quer ficar com ela o tempo todo perto da gente, porque a gente acha que só a gente que sabe cuidar. A gente sofre quando a criança vai para a escola, a gente sofre quando a gente precisa, né, se afastar e trabalhar. Então, não dá para a gente só esperar de braços cruzados. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E aí, algo que eu sempre digo para vocês, e quem aqui já é minha aluna, quem já viu outras lives, às vezes vai lembrar, porque isso é algo que eu sempre trago para vocês, é a questão da autorresponsabilidade. E eu gosto de trazer a historinha, né, que é a historinha que o Paulo Vieira conta no livro dele, O Poder da Autorresponsabilidade, que ele diz o seguinte: diante de uma tempestade, né, imagina que a gente está numa tempestade em alto mar e tem um barquinho, e esse barquinho tem 3 pessoas lá dentro do barquinho. E aí a gente tem o pessimista. E o pessimista, ele é aquela pessoa que está lá dentro do barquinho e ele vê a tempestade e ele começa a reclamar da tempestade. Caramba, essa tempestade, agora a gente vai afundar, eu não sei o quê, eu não sei o que eu faço. Enfim, é o pessimista que está lá no barquinho. Eu tenho uma segunda pessoa que é o otimista, que está lá dentro do barquinho e fala: não, a tempestade vai passar. Não, a tempestade vai passar. E fica lá, às vezes fica lá rezando para a tempestade passar, mas fica lá, quietinho no barquinho, esperando a tempestade passar. E a gente tem o autorresponsável, que é a pessoa que vai levantar e vai ajustar as velas do barco de acordo com essa tempestade, né? Opa, o vento tá para cá, o vento tá para... Vamos ajustar aqui as velas do barco para eu conseguir navegar mesmo nessa tempestade, tá? E aí eu quero perguntar para você, né? Quem é você na tempestade? Quem é você no seu puerpério? Você é aquela que está lá no puerpério, diante desse caos que é o puerpério, né? Desse monte de coisas que acontece, essas questões emocionais, essa crise de identidade, né? Essa falta de reconhecimento, é o eu não enxergar mais as minhas roupas, é eu não saber quem eu sou, é muitas vezes eu só me enxergar como mãe, ou é muitas vezes eu não conseguir me enxergar como mãe. E aí você fica nesse lugar reclamando, né? Reclamando que a maternidade é pesada, que a maternidade é solitária, que eu tô sobrecarregada, que eu tô cansada, que é uma, né? Que é um peso, enfim, fico lá reclamando da maternidade. E infelizmente hoje a gente vê muito disso por aí, né? A sociedade até, né, trazendo esse peso para a maternidade, essa carga, né, de que é ruim ser mãe, de que, né, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que isso, que aquilo, e que ser mãe, ficar em casa, cuidar de filho, é muito ruim. Então a gente fica nesse lugar de que estar ali vivendo o puerpério, cuidando de uma criança, é muito ruim. E aí a gente entra nesse lugar de reclamação do pessimista. Ou você é a otimista que tá lá no meio do caos, falando vai passar, mas não faz nada, sabe? Não ajusta a rotina, não se entrega ao seu filho, né? Não busca aprender, e aí fica ali sem saber o que fazer diante do choro da criança, sem se entregar à sua maternidade, sem muitas vezes buscar a se enxergar como mulher também, né? E não só como mãe, e aí deixa todos os seus outros papéis de lado, né? A família, né? O seu marido, muitas vezes, o trabalho, né? Você quer só ser mãe, você fica ali naquele caos e toda a sua vida ao redor bagunçada, mas você tá ali, né? Vivendo a sua maternidade, vivendo a sua maternidade, entregue à maternidade, né? Ou o outro lado, né? O lado que você não consegue se entregar à maternidade e você quer viver todos os seus outros papéis, né? Mas você fica esperando, sem fazer nada, achando que isso vai passar com o tempo.
que com o tempo as coisas vão se resolver, que com o tempo o relacionamento vai voltar a ser como antes, que com o tempo você vai conseguir se encontrar como mulher e como mãe, que com o tempo você vai conseguir se entregar à maternidade, mas você não faz nada, você fica esperando passar. Ou você é a autorresponsável, aquela mulher que está lá no seu puerpério e diante de tudo que você está vivendo, diante de tudo que você tem aprendido aqui comigo, com as coisas que você tem estudado, com as coisas que você tem lido, você vai amadurecer. Você vai buscar ajuda, vai pedir ajuda, né? De repente vai para terapia, vai participar de grupos terapêuticos, vai fazer alguma coisa. Vai ler, vai entender o que é puerpério, vai entender quais são as necessidades do teu bebê, vai entender o que que você precisa fazer para você ser, voltar, né, também a ser mulher e não só mãe. Vai buscar se cuidar, porque a gente precisa se cuidar para poder ser uma mãe melhor. Então, quem é você no seu puerpério? E aí, para você que é a mãe autorresponsável, esse puerpério, ele vai ser mais leve e com certeza você vai conseguir superá-lo aí por volta dos 2 anos, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas você vai superar esse puerpério com mais leveza e não vai ficar arrastando esse puerpério pro resto da sua maternidade, certo? Só para recapitular, né? Eu falei aqui quase meia hora, não e não trouxe para vocês uma data de quando acaba o puerpério, porque não existe essa data. Isso só você vai poder dizer. Só você vai ser capaz de conseguir entender. Opa, superei. Opa, sou mulher, sou mãe, tá mais leve, né? E então, se tá desafiador, se tá difícil, se você não tá conseguindo sozinha, peça ajuda, porque é importante. Muitas vezes tem um olhar de fora, alguém para pegar na sua mão, tá? Para te auxiliar nesse momento. Então é isso, meus amores, o que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha trazido uma luzinha aí sobre essas questões que envolvem o puerpério emocional e principalmente, né, sobre quando acaba esse puerpério emocional. E mais uma vez falando, essa é uma resposta que só você pode dar, tá? Eu trouxe aqui alguns sinais, né, algumas coisinhas para você observar como é que está sendo, e mais uma vez eu reforço a importância de pedir ajuda, a importância de você amadurecer, de você viver o puerpério com intencionalidade, com presença, tá? Fique com Deus, beijo enorme e até a próxima.